Tem algumas coisas que a gente fez antes da pandemia. Olhando para o lado da dificuldade, né? A gente tinha lançado alguns eventos nossos, que era o Dealer Tech Day. Aí a gente criou o Dealer Training Day, que a gente juntava os fabricantes e fazia um treinamento para os integradores. Então, nós pegamos uma época, eu lembro que o Didier deu risada, que o primeiro treinamento que ele fez foram 30 pessoas, né, num hotel ali na Paulista, e a gente deu certificado e tal. A Epson nós fizemos uma vez com 50 pessoas, né, um treinamento, então a gente já tinha essa coisa de fazer treinamento. E aí eu lembro que a gente criou o Dealer Webinar, né, Dealer alguma coisa, né, e a gente começou com o webinar. E eu lembro que o webinar, ele que me desculpe, mas eu vou falar, teve um fabricante que não acreditou. Ele falou, porque vou mandar e-mail, ninguém vê o webinar, não sei se funciona isso, eu mesmo não vejo e-mail. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, você não vai pagar nada, nós vamos fazer um webinar, se você gostar, legal, se você não gostar, tá tudo bem. Ele falou, se você colocar 50 pessoas conectadas, eu abraço a causa e o próximo eu faço e eu vou pagar. Tudo bem, beleza, fizemos um webinar. Tudo assim, né? Montou a sala, uma luz zoada, né? Uma câmera Sony profissional, monitor atrás, 120 pessoas participaram. Caramba! Essa empresa, a Epson, e era o Gabriel Gonçalves, né? Que é o nosso amigo até hoje, que é um dos caras que foi um grande apoiador, um grande entusiasta ali do Dealer Tech Day, de tudo que nós fizemos dali para frente. Mas tinha aquela coisa, webinar. Aí depois da pandemia virou aquela febre de webinar. Tá vendo? Popularizou o termo. Popularizou. Né? Até o podcast, vocês lá atrás começaram com o Alexandre Algrante. Sim, que é o Dealer Tech Talks, que era... lá atrás, tem antes vídeo. Da pandemia, Antes da pandemia, a gente gravou o Dealer Tech Talks, né, que era o Talks, e não era um formato podcast, mas era meio que querendo ser podcast ali. Nem existiu. Não, nem o termo. Dessa forma, antes não tinha. Era um programa de entrevistas. O primeiro foi o Cisne, o Luiz Fernando Cisne, nosso amigo, o Alexandre Algrante, a gente ajustou as luzes ali, ficou dias, essa luz tá ruim, tá dando sombra, foi até meio tosco ali, e aí fizemos Dealer Tech Talks, fizemos vários, entrevistamos o Claret, entrevistamos o pessoal do Instituto AV, o Corsos, o Marcelo Pompeu do Corsos, uma galera, assim, o Nelson da Pizza, né, um monte de gente aí tem lá, né? Aí depois teve a pandemia, realmente a gente parou tudo e tal, aí voltou agora com o formato podcast, né?